Quando a gente está falando sobre inovação, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta é o que o mercado está querendo. Você já fez alguma coisa usando uma pesquisa de mercado? Se você quiser saber sobre o mercado flexotariano, fique comigo nesse vídeo. Eu falar sobre o The Good Food Institute, ou GFI, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre o que esse instituto faz e qual é a pesquisa que ele soltou nessa semana. Eu vou ler aqui para vocês o que é o The Good Food Institute. O GFI é formado por um time de especialistas em negócios, investimentos, ciência e política pública, que atua para gerar inovação na indústria de alimentos. O objetivo dessa iniciativa é promover novas fontes de proteínas para complementar a oferta global de alimentos, oferecendo alternativas análogas às de origem animal. O GFI acredita que o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas se dará de forma acelerada, porém é preciso manter atenção quanto aos anseios dos consumidores e, por isso, trabalhamos para unir a indústria em busca de conhecimento e gerar uma pesquisa que possa responder aos principais desafios enfrentados atualmente no quesito comportamento do consumidor. Essa é a primeira frase do estudo que eles divulgaram hoje em parceria com o Ibope e 11 empresas do setor que investem em plant-based. Se você quiser acessar esse estudo, é só entrar nesse endereço que está aqui embaixo, que é o gfi.org.br, e lá você vai encontrar essa pesquisa de tendência do consumidor. Eu vou falar aqui alguns highlights desse estudo que eu achei muito interessante. O principal é entender o consumidor e oferecer alternativas. Essa palavra é uma palavra muito interessante quando você está falando de produtos plant-based, alternativa. Esse instituto deixa muito claro que ele quer gerar alternativas para o consumidor, ele não quer mudar o hábito do consumidor. Ele tá para oferecer alternativas. E não é legal isso daí? E aqui eu vou deixar as empresas que foram parceiras do GFI nesse estudo, mas eu falei na chamada desse vídeo, o que seria o flexotariano? Você está preparado para investir nesse tipo de público para suas inovações aí dentro da empresa? Quando a gente fala de flexotariano, o próprio estudo define que o flexotariano são as pessoas que deixam de consumir uma parte de proteínas de origem animal, mas sem interromper completamente esse consumo. Esse estudo identificou que 49% dos entrevistados reduziu o consumo de proteínas de origem animal nos últimos 12 meses. Esse mesmo número, em 2018, em pesquisa realizada pelo GFI, apresentava uma porcentagem de 29%. Então, grosseiramente, a gente pode falar que esse número de flexotarianos dobrou nesse período de 2 anos. E esse público vem se consolidando no mercado de consumo brasileiro. Você já ouviu falar dessa palavra na sua empresa? Comece a utilizar, porque ela vai ser uma tendência para os próximos desenvolvimentos de produtos. Outra pergunta que esse estudo responde é o que mais influencia você na compra de produtos de origem vegetal. E aí o pessoal respondeu o quê? Quantidade de proteína, ter menos gorduras e ter ingredientes naturais. Principalmente quando você olha proteínas análogas à carne de boi, proteínas análogas ao leite e derivados e proteínas análogas aos ovos e seus derivados. E quando perguntado da característica sensorial desse produto alternativo, o que o consumidor falou? Que o produto precisa ter sabor, odor, características sensoriais iguais ou superiores aos produtos de origem animal. Exigente esse consumidor, hein? Em terceiro plano ficou a questão nutricional que essas proteínas de origem animal fornecem. Então, se você está aí desenvolvendo um produto, se preocupa na experiência de sabor, odor, visão, nas características sensoriais que esse produto vai fornecer ao seu cliente. E aí depois você faz o balanço nutricional. Outra pergunta que foi abordada nessa pesquisa: o que faria o consumidor pagar mais? E aqui nesse item, 30% dos entrevistados falou que pagaria mais se os ingredientes fossem naturais
e não tivessem a adição de gorduras saturadas. E aqui uma licença poética para poder interpretar um pouco dos dados desse estudo. Existe uma ligação muito forte em produtos plant-based com produtos mais naturais. Essa pergunta não está aqui no estudo, mas é uma inferência que eu faço da minha experiência de mercado. E aí uma outra pergunta. Onde que o consumidor prefere consumir esses produtos alternativos? Seria em bar, restaurante? Seria em delivery? Não tem preferência ou não gostaria de consumir? A resposta número 1 é em casa. Eles preferem consumir esses produtos dentro de casa, no local que eles têm o domínio. Então, se você tem aí seu produto no supermercado, fique esperto. É lá que esse consumidor vai buscar esses tipos de produto. Principalmente para fazer o almoço e lanches rápidos. Então, se você está na linha de snacks naturais e plant-based, fique esperto. É esse consumidor que você vai buscar. Outra pergunta: existe preferência por marca? E aqui existe um dado muito interessante. A maioria dos consumidores, para ser mais preciso, 40%, diz não se importar com as outras linhas que essa marca leva. Ela vai atrás do produto específico plant-based dessa marca. Logo em seguida, vem o pessoal que prefere comprar unicamente de marcas 100% plant-based. Existe uma dúvida muito grande se o consumidor optaria por uma empresa ou aceitaria uma empresa que processa proteína animal fazer um produto plant-based. E esse estudo mostra exatamente o contrário. O consumidor aceita uma empresa que produz proteína animal e tem uma linha plant-based. E aí a gente volta naquela palavra que eu falei no começo desse vídeo. Existem alternativas. E quando você tem alternativas, você consegue fomentar um mercado muito mais forte. E qual que é o tipo de proteína vegetal alternativa que esse consumidor prefere? E aqui uma grande surpresa, muita gente tem a questão da soja e da ervilha. Quando você compara os dois, o consumidor não evita o consumo de soja para consumir ervilha. E quando ele precisa escolher entre um e o outro, ele acaba escolhendo o mais barato, que geralmente é a soja. E aí a gente vem para outra pergunta. Qual que é a influência dos transgênicos com relação à soja? Em 57% dos casos, o consumidor já leu ou estudou sobre os transgênicos. 34% nunca nem ouviu falar disso daí. 9% já leu ou pesquisou muito sobre o assunto. E aqui eu deixo para vocês uma constatação do próprio GFI sobre essa pergunta. Ele fala que a pesquisa indica que existe pouco conhecimento real sobre o assunto entre a população e que isso não se reflete como rejeição dos produtos transgênicos de forma massiva, uma vez que a maioria dos consumidores não tem opinião formada e admite não ter se educado no tema. Existe espaço para campanha de conscientização. Ainda assim, essas campanhas devem ser pensadas de forma a não criar novos medos nos consumidores, evitando polêmicas e potencialmente uma barreira no momento de compra. Se você está desenvolvendo um produto à base de soja e à base de ervilha, fique sabendo, o consumidor vai preferir a soja quando você for falar de redução de custo ou um custo mais adequado para o seu produto final. Entre soja e ervilha, ele não vê valor agregado na ervilha. Então, tome cuidado com os desenvolvimentos e os ingredientes que você está usando no seu produto plant-based. No final do estudo, eles divulgam uma pesquisa que eles fizeram a respeito de nomenclatura das carnes cultivadas e das carnes vegetais, mas isso aqui eu vou deixar para que você fique curioso e entre nesse link para dar uma olhada. E aqui eu deixo minha consideração final. Esse estudo do GFI e a bandeira que eles carregam, eu acredito que seja um movimento muito agregador, um movimento que quer incorporar o consumidor nas decisões e, com isso, criar alternativas e gerar um movimento muito maior, muito mais forte, porque quando você convida o consumidor para ouvir o que ele tem a dizer e o que ele gosta de consumir, você coloca uma alternativa que ele está buscando e com isso você consegue fortalecer um conceito que você está lutando há muitos anos. O GFI tem o meu apoio. Eu acredito no mercado plant-based e eu acho que a gente tem muita possibilidade e muitos desenvolvimentos quando a gente pensa em desenvolver alternativas para esses produtos.
Se você também gosta do mercado plant-based, deixa aqui os seus comentários. Vamos falar sobre isso e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!